Beleza. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma lembradinha do que foi falado para a gente encerrar esse conteúdo de gravitação. Espera aí. Tá aqui. Então olha só, deixa eu ver aqui o exercício, tá? Nós vimos as 3 leis de Kepler, né, sobre a gravitação, sobre o movimento dos corpos celestes, em que eu tenho a primeira lei que diz que as órbitas são elípticas e que o Sol está em um dos focos da elipse. Tá? O foco é uma posição específica da elipse. Nunca vão pedir para vocês no ensino médio, falar assim, mostra para mim aqui onde está o foco da elipse. Não, tá? É uma posição. Aqui eu peguei uma imagem da internet, mas mais ou menos aqui. Isso aqui, gente, é uma elipse bem, sabe, bem esticadinha. As órbitas não são tão elípticas assim. Elas são bem próximas de uma circunferência, mas não são uma circunferência, né? A posição onde a Terra está mais próxima do Sol é o periélio, mais afastado do Sol é o afélio, e a velocidade maior é quando a Terra está próxima ao Sol, tá? Isso já dava para constatar pelas leis de Kepler, não pelo método que a gente resolve, mas dá para constatar. Então, a primeira lei era essa, a segunda lei é das áreas e dos períodos. Eu falei para vocês quando na aula gravada para tentar usar o termo das áreas aqui é melhor, tá? Ele é mais bem aplicado, porque a do período pode confundir com a próxima, que é a terceira lei. Então, a lei das áreas diz que se você tem o Sol em um planeta orbitando ele, na verdade isso é qualquer coisa que orbite outra, né? Mas vamos usar Sol e Terra. Se você tem uma linha imaginária que liga o Sol ao planeta, quando essa linha se arrasta, ela forma uma área, que está aqui, essa área 1. Se o tempo que passou aqui é igual ao tempo que passar em qualquer outro momento da trajetória, essa área precisa ser igual. Essa área será igual, na verdade, né? Então, áreas iguais em períodos iguais. Na verdade, é dessa lei aqui que vem a consequência matemática, que depois é constatada, né, experimentalmente, que a Terra muda sua velocidade e ela está mais rápida no periélio e mais lenta no afélio, tá? E aí nós vimos a terceira lei. Opa, não é aqui. Pera aí que eu me bananei. Vixe, Maria, eu me bananei todo. Pera. O que eu fiz aqui, gente? Aí pronto. A terceira lei. Essa aí é conhecida como a lei dos períodos, né? Pode ser conhecida como a lei dos períodos. Não tem nome específico, não é igual às leis de Newton, né? Que é inércia, dinâmica e ação e reação. É meio que... Tá? O que o Kepler fez? Ele aproximou a elipse para uma circunferência. E aí ele falou assim, bom, se eu vou aproximar a elipse para uma circunferência, eu tenho um raio. E tendo o raio, eu consigo calcular coisas, né? Por exemplo, o comprimento mais aproximado ali da órbita dos planetas, não sei o quê. Bom, ele percebeu fazendo as continhas dele lá, que se você pegasse o tempo da volta do planeta ao quadrado, né, que é o período, o tempo de uma volta é o período, e o raio médio, a distância média do planeta até o Sol, ou do planeta até a sua Lua, tanto faz, né? Você pegasse ao cubo e fizesse essa divisão, você encontraria uma constante. Esse valor era igual para Terra e Sol, Marte e Sol, Terra e Lua. Então, satélite e a Terra, tá? Tudo que a gente fez, eu acho que era sobre isso. Então, o que acontece? Você tem uma constante. E com coisas constantes, você consegue comparar situações de antes e depois, ou situações 1 e situações 2. E começa a calcular coisas que não é... Ui, peraí. Não podem ser observadas. Por exemplo, a trajetória de Plutão
né, o ano de Plutão, a volta de Plutão em torno do Sol, demora 400 e cacetada anos. A gente nem tinha descoberto Plutão ainda quando ele começou a dar esse último ano que ele tá dando a volta aí. Não sei quando que começou, quando que terminou, porque o ano nosso é o ano da Terra, né? Então, a gente só sabe que Plutão demora 400 e poucos anos porque a gente tem essas leis de Kepler, né? A gente não tem observação para falar assim, não, há 400 e poucos anos atrás Plutão estava em tal lugar, porque nem conheciam Plutão, certo? E aí você pode comparar. Ah, professor, mas aí eu fui ver uma videoaula aí, eu fui ver uns negócios na internet, e eu vi que esse treco tá invertido. Tá R cubo sobre T quadrado. Então, é uma constante também, né? Pensem comigo aqui, ó. 3 sobre π, sei lá, aleatório, tá? 3 quadrado sobre π ao cubo. Não sei que número vai dar esse, mas vai dar sempre o mesmo número, né? Toda vez que eu fizer 3 quadrado sobre π ao cubo, vai dar uma constante 1. Se eu pegar e inverter essa fração, π ao cubo sobre 3 quadrado, vai dar outro número, porque eu mudei, né, a fração. Só que vai dar sempre esse outro número. Então é uma constante 2, certo? Então olha só. Π ao cubo sobre 3 ao quadrado é igual a uma constante 2. Qualquer formato serve. O importante é que quando você for comparar as medidas, você usa a mesma unidade. O tempo de uma volta, se um planeta está usando anos, no outro usa anos. Se não, dias, horas, horas, e por aí vai. O raio está em quilômetros, usa quilômetros. Se está a unidade astronômica, que é a unidade da Terra ao Sol, a distância da Terra ao Sol, é considerada uma unidade astronômica. Se a medida está em unidade astronômica, mantém unidade astronômica, tá? Mas isso a gente já viu. No que vai ser baseada a aula hoje? Na parte de Newton da gravitação, tá? Por que na parte de Newton? Vamos pegar aqui o esqueminha. Vou colocar um solzinho aqui. E aqui, tá? Então, olha lá. Vou fazer o movimento da Terra daqui para cá e daqui para cá. Certo? Então, temos aí um exagero, né? Porque eu falei para vocês, não é tão elíptica assim a órbita. E aí o Newton foi tentar explicar o que o Kepler, antes dele, tinha transformado em lei. Lei é quando você percebe a natureza que sempre se comporta assim e chama isso de lei. Quando você não tem uma explicação do porquê. Ai, meu nariz. Ui. Ai, credo. O Newton pegou o trabalho dele e falou assim, bom, só que para eu explicar a gravitação eu preciso de umas regras básicas. Eu preciso partir de algum ponto. Eu não posso ir tentando explicar a gravitação na loucura, né? E aí ele estabeleceu 3 regras. Olha só que interessante. Ele estabeleceu a primeira regra, a segunda regra e a terceira regra. Espera aí. A primeira regra é conhecida hoje como a lei da inércia. A segunda regra é a lei da dinâmica. E a terceira, ação e reação. Então, olha só. A lei da inércia diz que se a força resultante é zero, o que a gente tem de consequência? Que a velocidade vetorial é zero. Ou seja, o objeto está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Aí você olha para a Terra em torno do Sol, segundo Kepler, e ela não está em movimento retilíneo uniforme nem parada. Então, a partir da primeira lei de Newton, do que ele estabeleceu, tá, como leis do movimento, e essas leis do movimento não foram estabelecidas
a partir do momento dos corpos celestes, e sim dos corpos da Terra. Então, a grande sacada do Newton, que parece óbvio para a gente hoje, mas até então não era, é que as coisas que explicavam o movimento da Terra, na nossa superfície aqui, deveriam ser as mesmas coisas que explicariam o movimento de qualquer outra coisa. Tá? Então, se a força restante é zero, a velocidade é zero, ou constante, desculpa, gente, coloquei zero aqui, mas pode ser constante. Tá, perdão, aqui, ó, constante, CT, certo? A gente tem como consequência, então, que existe força. Existe uma força entre a Terra e o Sol. Comparando as coisas que a gente percebe na superfície, o Newton, né, fez isso, com o que era observado astronomicamente. Vou pular a segunda lei um pouquinho e vamos à terceira. A terceira é ação e reação, né? Todo mundo já sabe de cor salteado, espero eu. Toda ação gera uma reação de mesma direção, sentidos contrários. E aí vem a parte que o povo se embanana. Em corpos diferentes, ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Ah, professor, mas se eu empurrar minha outra mão, as duas mãos estão no meu corpo. Não, jovem. A mão é um corpo, a outra mão é outro corpo. Não complica a nossa vida, tá? E de mesma natureza. Então, como assim mesma natureza? De mesma origem. Se a força de ação é magnética, a força de reação tem que ser magnética. Não dá para ser força de ação magnética e de reação elétrica. Não, tá? Então, como eu estou analisando Sol e Terra, o par de ação e reação está entre o Sol e a Terra e é uma força de atração pelo formato da trajetória. Então, a Terra é atraída pelo Sol com uma força gravitacional, com a mesma força que o Sol é atraído pela Terra. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, ó. Espera aí. A gente tá precisando de óculos já. Eu não sei vocês aí como vocês estão acompanhando esse ano, mas a quantidade de tela que eu pelo menos passei esse ano olhando, acabou com a minha visão. Porque a gente sai do computador, vai fazer o quê? Vai ver YouTube, vai ver Netflix, não tem o que fazer, né? Pra quem tá respeitando a quarentena. Então, o olho já era. Olha lá, temos aqui um pontilhadinho. O certo seria ir pro centro do Sol, tá? Aqui ficou bem centralizado, mas acho que dá para entender. Então, a mesma força que a Terra é atraída, tá? Claro que a força aqui não é igual em todos os pontos, porque a Terra está em posições diferentes. Mas é a força com que o Sol é atraído de volta. Espera aí. Aqui. Aqui e aí para lá a força é menor. Então, beleza. Descobrimos, né? Na verdade, o Newton concluiu que existia uma coisa que fazia com que o Sol atraísse a Terra. A relação dele, a conclusão que o Newton chegou foi que massa atrai massa. Então a gravitação newtoniana, a clássica, vamos dizer assim, é baseada nessa informação, que corpos com massa atraem corpos com massa. Professor, isso é real? Não, a gente não considera que isso é mais verdadeiro, tá? Pensando no mundo moderno, a gente já trabalha com a relatividade, com a ideia do espaço curvo e U, não sei o que, coisas de buraco negro, essas coisas que vocês vira e mexe perguntam pra mim, ou perguntam, né, se perguntam, falam, nossa, que interessante. Aí você vê a gravitação no Newton e fala, tá bom, meio sem graça. Mas ela é tão importante, ou talvez até mais importante do que a gente tem hoje. Bom, massa atrai massa. Aí você fala, tá, professor, a Terra está sendo atraída pelo Sol, ela está girando, porque os pedaços, as coisas que formam o sistema solar foram colocadas em órbita, em movimento na formação do sistema solar. Algumas coisas caíram no Sol, outras se perderam para o espaço e algumas ficaram girando em torno da massa do Sol. Tá, isso o Newton não sabia na época, uma informação mais para cá, né? E beleza. Mas por que o Sol não atrai, não cai na Terra? Por que a Terra não cai no Sol? Bom, a Terra não cai no Sol porque ela está com uma velocidade suficiente para manter
esse movimento. E o Sol, ele basicamente não se move, mas ele se move sim. Ele também é atraído pela Terra e pelos outros planetas, e isso faz com que ele se mova um pouquinho. Só que como a massa do Sol é estupidamente maior que qualquer outra massa do Sistema Solar, basicamente, gente, o Sistema Solar é 96% o Sol em massa, e o resto, sei lá, 2, 3% Júpiter, e o resto só 2% Júpiter, o resto são os outros planetas todos somados. Então, assim, né? A massa do Sol é maior, muito maior, então a aceleração é muito pequenininha. Então o Sol quase não muda de posição. Só que quando você olha estrelas distantes com um telescópio, com alguma coisa assim, você sabe que tem planeta orbitando, porque quando você filma a estrela por um período longo, a estrela não fica parada, ou ela não se move no céu, né? Porque existe um movimento relativo no nosso sistema solar com aquele lá. Ela fica assim, ó. Ela fica oscilando bem devagar, então significa que tem coisas girando em volta dessa estrela. Porque como os planetas não têm luz própria, fica difícil enxergar planeta quando ele está muito distante, né? Em outros sistemas. Plutão já é difícil enxergar. Então, e aí você tem um indício que lá tem planetas, você pode começar a procurar onde os planetas estão. Às vezes acha mesmo, quando bate lá o Sol, ilumina o planeta, vem um pouquinho de luz aqui, a gente consegue ter uma certa noção, mas nada muito, nossa, né? Até o próprio Sistema Solar, depois ali do Urano, nunca lembro qual que é o último planeta do Sistema Solar, porque Plutão não é mais planeta, né? É planeta não. Mas depois a gente tem planetoides, que a gente chama. São coisas muito pequenininhas para ser chamado de planeta. Parecem mais luas, mas não são luas, não são satélites, porque elas não orbitam um planeta. E eles têm séries, tem mais algumas coisas lá no Sistema Solar que já é muito difícil de observar. Muito difícil mesmo. Porque está muito longe do Sol, muito longe daqui. Tá bom? Certo, o Newton fez isso aí. Falou, tá, as leis de Newton funcionam. Aí, claro, ele foi para a parte matemática. E ele chegou nessa relação matemática aqui, ó. Cadê? Que a força gravitacional é uma constante, a massa 1, a massa 2, dividido pela distância ao quadrado. É a distância entre os planetas. Espera aí. Aqui. Então, olha só, essa equação a gente vai usar, tá? E a galera que está participando da aula do PAS, do PSS lá, eu comentei em algum momento que isso cai, gente, tá? E cai mesmo. Eu vou... Numa dessas aulas gravadas que a gente tem que mandar para vocês, eu vou dar uma esticadinha a mais nesse conteúdo de gravitação, tá? Eu vou terminar ele nessa aula aqui hoje, fazer exercício. E aí as aplicações eu vou colocar na aula gravada, tá? Então a gente tá colocando uma aula só, tudo. Ou eu coloco como um adendo, por exemplo, eu coloco uma aula de 10, 15 minutos do assunto novo, que a gente vai estar estudando, e uma de 5 minutos, 10 também. Mas assim, excepcionalmente com curiosidades, né, sobre aplicações, aí vê quem quer, tá? E ou senão eu penso em alguma coisa, para não prejudicar ninguém, porque eu não vou passar o conteúdo só no PAS, né? O PAS é uma abordagem diferente. Ah, e falando em conteúdo do PAS, gente, vocês querem anotar o conteúdo do simulado? Deixa eu ver aqui, ó. O simulado é... Alguém sabe o dia do simulado? Peraí que tô batendo palma aqui na frente de casa. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ser sexta. Sexta agora já? Eita! Aí é bonito, hein? Quer ver o que vai cair aqui? Eu tentei pegar um conteúdo mais fresco na cabeça de vocês, mas eu não queria focar muito na gravitação, porque eu passei muito da gravitação gravado. Valeu pra todo mundo que respondeu, tá? Deixa eu só abrir aqui o simulado. Eu sei que vai cair um sobre lei de Kepler, tá? Isso. Lei de Kepler. E vai cair um sobre colisão, sabe? Ah, uma coisa bateu no outro e com qual que é a velocidade eles ficam no final. Que a gente fez bastante, muito, a gente fez muito de colisão, qualidade de movimento, tá? Então o nosso simulado vai ser são só essas duas questões, né? Então, bem sossegado. Quem viu as aulas do Kepler, gente, quem viu as aulas de exercício de Kepler que eu coloquei lá, tá sossegado. Tá? Bem sossegado, mesmo.
Vamos entender essa equação aqui. Tá? Antes de eu explicar a equação separadamente, alguém quer perguntar alguma coisa? Sossegado. Tá? Se um dia você tiver com muita disposição ou quiser colocar um livro bem legal na prateleira da sua casa, que a galera fala, nossa, você já leu isso aqui? Aí você fala de que faz, não, li, e não vai ter lido. Procura o Principia, que é um livro do Newton. É o Principia, eu tenho que lembrar o nome agora em latim, não vou lembrar, mas é o Princípios Fundamentais. Eita, Princípios Fundamentais. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, alguma coisa assim. Que ficou do latim, era Princípios Matemáticas, sei lá como chamava, e aí ficou Princípio. É nesse livro, que aqui em português ele foi dividido em 2 volumes, que o Newton trata disso, tá? É tipo uma peça histórica. Então você pode ter na sua casa o livro do Darwin, por exemplo, O Origem das Espécies. E se você ler aquele livro do Darwin, ler e tentar falar assim, não, o que eu li lá, o Darwin falou... Gente, o Darwin falou há uma cacetada de tempo atrás. A linha de raciocínio do Darwin continua valendo hoje. Mas algumas coisas que ele falou lá, a gente a gente não, né? A humanidade já alterou. Do Newton também. Então é uma peça meio que histórica. É tipo a galera, e aqui eu não quero desmerecer ninguém, não se ofendam, tá? Me entendam. Eu tenho vários livros aqui, por sinal. É tipo a galera que compra os livros do Freud e acha que, meu Deus, isso é a psicanálise. Tipo, atual. Não é a psicanálise atual. Isso é de 100 anos atrás. Porque os livros estão aqui perto, deixa eu ver aqui, ó. 1916, 1917, ali, um pouco para frente, um pouco para trás, tá? Então, assim, tem coisa que você pode ter em casa, tipo Maquiavel, todo mundo que vai fazer direito lê esse livro. Aí o Príncipe, meu Deus, ou vai fazer filosofia. É um livro importante para ler, mas é um livro histórico. Ele não é um livro acadêmico. Pessoas estudam a obra do Maquiavel, né? O que os significados ali por trás, mas não dá para pegar o pé da letra. Agora, pensando no primeiro ano de vocês, se você pegar a apostila e ler ao pé da letra, ela está correta. Essa é a diferença de um material que é educacional ou que tem algum viés científico, que não é o caso da apostila, é baseado em ciência, mas não tem um viés de pesquisa, tem um viés de educação. Ele já está pronto para ser mastigado. Ele é uma adaptação do que a gente considera correto nas áreas do conhecimento, por aí vai. Então fica a dica, e aí vocês vão ver como que é complicado, como era complicada a linguagem da época. O livro está em português, foi simplificada a linguagem, então não é igual ler, sei lá, como que é o nome daquele cara que faz os neologismos? Esqueci. Aquele escritor brasileiro, esqueci. Mas tudo bem. Mas a matemática não tinha vetor. Não trabalhava com vetor. E aí, gente, quando você começa a ler aquele livro e não tem vetor, dá uma agonia. E olha que vocês não gostam de vetor, porque aluno não gosta de vetor. Aluno não gosta de duas coisas. Bom, primeiro, ninguém gosta de acordar cedo, ninguém gosta de estudar no ensino médio. Depois você pega o gosto. Depois que você começa a estudar o que você gosta, você vai pegar o gosto, tá? De estudar, de aprender coisas diferentes. É só você ver que quem, sei lá, tá jogando um jogo novo aí, comprei um jogo novo aqui na Steam, tô jogando. E você quer aprender a jogar o jogo, você fica lá 10 horas seguidas na frente do computador. Né? Então, aprender. O ser humano gosta de aprender. O que? Depende da pessoa. Mas quando você pega um texto desse com essa importância e percebe que a linguagem era tão ruim, matemática, que tem que ficar desenhando geometricamente o arco de tal até tal, um pedaço de reta de tal até tal. E aí hoje a gente faria só um vetor daqui a aqui. Só uma flecha. E o cara tem que fazer uma representação gigante. Gente, é interessante, no mínimo interessante. Tá? Bom, deu uma viajada aqui. Isso que eu não dou uma essas bloqueadas. Vou pegar a equação e vamos destrinchar ela e ver o que significa cada um desses termos. Se precisar voltar, gente, só dá um berro aí, tá? Então, ó, força gravitacional é uma constante. No lugar desse D aqui de baixo, você pode encontrar R também, tá? Um R pequenininho. Então, ó, Fg é a força gravitacional. O Gzão é a constante universal da gravitação.
Já vou colocar qual que é o valor da constante, tá? D é a distância entre os corpos. E M1 e M2 são as massas envolvidas. Essa é, então, a lei universal da gravitação, que tem gente que chama de quarta lei de Newton. Nunca pega, tá? Nunca funciona. De tempos em tempos eles começam, os materiais didáticos, parece que os caras combinam, e aí todo mundo começa a falar assim, lei da gravitação universal ou quarta lei de Newton. E nunca pega, não adianta. A galera tenta forçar, mas não funciona. Nunca vai ser chamado de quarta lei de Newton. É uma quarta lei de Newton, mas não é, tá? Porque não é uma sequência lógica. Mas tudo bem, as medidas. Força em newtons, a distância entre os corpos em metros, as massas em quilogramas e a constante G eu vou fazer aqui embaixo. Ó. A constante G ela vale aproximadamente 6,67 10 a menos 11. Vixe, gente, eu esqueci. Acho que é 10 menos 11. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem. Exatamente. Normalmente ela vai estar aproximada para 6,7, tá? Newtons metro quadrado por coulomb. Opa! Essa aqui é outra constante. Por quilograma ao quadrado, tá? Quem mediu essa constante aqui em laboratório foi o Cavendish, tá? É um dos experimentos que a gente considera, pessoas que estudaram física, mais difíceis de serem reproduzidos. E é um experimento muito antigo e simples, assim, não tem nada eletrônico, nada com luz. É simples, é uma parte mecânica. Ele fez um experimento e aí conseguiu calcular essa constante G. E é aí que o bicho pega. Por que é aí que o bicho pega? Porque se você sabe a distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, tá? E a gente já tem desde os gregos já existe uma estimativa, que depois foi melhorada, da distância do Sol e da Terra. Os gregos eram bons. Né? Eles não são berço de todo o conhecimento da civilização, igual os materiais que a gente tem aqui no Ocidente levam a crer, né? Parece que tudo vem dos gregos, não tem nada mais no mundo. E tem a parte muito conhecimento que a gente tem hoje do Oriente Médio, principalmente medicina. A medicina era muito mais avançada lá, a parte da física, da óptica, da luz era muito mais avançada. Da China, mas a China também ficava aquele negócio. Tudo tinha na China, mas ninguém sabia porque era escondido, então também não adianta. Mas até cultura indígena, né? Que a gente depois fica menosprezando, mas se parar pra pensar que a galera tomava banho lá na Europa não, você já vê que tem uma diferença aí de bom senso. E com essa medida você sabia a distância, então, com essa constante, sabendo a distância entre os planetas, ou sei lá, entre o Sol e a Terra, sabendo a constante gravitacional que foi medida em laboratório. A massa da Terra dá para estimar a partir desta equação aqui. Tá? É um dos casos específicos que eu vou mostrar para vocês semana que vem na aula gravada. Eu não sei se vocês estão ligados, semana que vem seria a nossa aula presencial, né? De retomada de conteúdo. Mas se eu não me engano, o Golarinho acho que vai ser colégio para eleição. Eu não entendi direito, mas acho que é isso. E aí vão limpar lá, esterilizar o colégio e não vai ter aula, o colégio vai estar fechado. Tá? Então não sei como vai funcionar, mas a nossa aula presencial não vai rolar. Apesar que semana passada ninguém foi, mas só um aviso aí pra vocês. Mas meu raciocínio aqui, a força gravitacional é a força que você pode calcular pelo movimento circular, né? mv quadrado sobre r, lá a força centrípeta, e aí você descobre a massa do Sol. Aí para um pouquinho, vamos pensar. Seres humanos, eu não sei o tempo de história documentada, gente, eu sou bem ruim para isso. Mas vamos pensar lá não sei quanto tempo de história documentada. O que a gente começa a considerar como ciência mais assim, ou conhecimento assim mais, sabe, que é da Grécia ali para frente, não do país Grécia, daquela época dos gregos, que aí tinha outros lugares do mundo. Vamos chutar aí uns 8 mil anos, não chegou tudo isso, 6 mil anos, não sei, gente, 6 mil anos que seja. Da Grécia até o ano zero, né?
Aí começa a Era Comum, né, ou depois de Cristo, se quiser, tanto faz. E dá mais ou menos 1600 por aí. E a galera consegue calcular a massa do Sol. Que aí eu falei para vocês que é a massa de 97%, mais ou menos 96% do sistema solar. Para pra pensar que absurdo que é isso. É que a gente não para pra pensar, a gente vai absorvendo as coisas e vai falando, tá bom, tá? Uma espécie de um animal que vive no planeta desenvolveu algo que outros não têm. Ciência. Consciência, né, de existir, tudo, que nós temos essa consciência, a gente acredita que alguns outros animais têm também, né, da própria existência, se entender como um ser diferente, não ser uma máquina ali, uma coisa que, sabe, meio que programada, parece, mas nós temos consciência e ciência. A única coisa, tirando a consciência humana, que nos difere dos outros animais é que nós temos ciência. Animais usam ferramentas, tá? Existem vários vídeos, se vocês procurarem na internet, de macaco quebrando coco com pedra. Vocês já viram? Você dá um coco pro macaco, um coquinho, aí o macaco mais velho, já está mais tempo vivo, ele pega uma pedra e quebra o coco. Ou a noz, sei lá, e come o que está dentro. O macaco mais novo dá aquele bizu e fala, rapaz, olha só, e começa a usar. Quando vai ter uma mudança de geração, que aquele macaco novo vai ficar um macaco velho, e aí vem o macaquinho mais novo, ele chama o macaquinho mais novo para comer lá o negócio, e ele mostra a pedra e bate. Então, assim, é uma ferramenta. Tem uma época da nossa, uma era nossa, que era a era da pedra lascada, uma coisa assim, não tem? Do tipo de ferramenta que a gente usava. Então a gente passou por isso em algum momento. Nós, assim, humanidade, né? Não nós, pessoas aqui. E um animal, um ser vivo, que obedece todos os ciclos naturais, não tem nada especial na gente, por mais que a gente queira, tá? Biologicamente é a mesma coisa que qualquer coisa aqui da Terra. Consegue calcular a massa de todo o sistema solar, basicamente, né? Porque tinha alguns planetas aqui que não eram conhecidos. Todo o sistema solar. Aí você fala, pô, tá, professor, é uma conta. Não, gente, não é uma conta. Essa equação ela fez com que tudo, basicamente tudo, aproximando a massa do Sol para o sistema solar, basicamente que tudo que era conhecido pelo ser humano, que estava na Terra e que não estava na Terra, estava nos céus, tirando as estrelas distantes, né, tivesse a massa calculada. Isso é muito, mas é muito, desculpa o termo, mas é muito foda. É muito foda. E aí você começa a pensar na sociedade. Um cara lá na Inglaterra, o Newton, né? Claro, as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, mas e sozinhas com uma pessoa só. O Newton vai lá e publica esse trabalho. Esse cara falou assim: ah, tá bom, uma conta, um inglesinho lá, meio estranho. Soltou esse livro aí, soltou um livro de ótica também, não sei o quê. Tá bom, tá lá. Os caras começam a pegar isso aqui e começam a aplicar. Aplicar. E aí, um modelo do sistema solar com o Sol no centro começa a funcionar. Porque uma coisa era o Kepler e outros que já tinham observado e já tinham noção, e também desde muito tempo atrás já sabia que a Terra não era o centro do sistema solar. Só que o modelo de Ptolomeu que tinha a Terra no centro funcionava para prever posição de planeta, estação do ano, essas coisas. Com a equação do Newton, você consegue montar um sistema solar embasado na física, na nova física ali que estava surgindo, que coloca o Sol no centro. Então, uma das coisas que mais agoniou pensadores, vamos dizer assim, laicos, né, e pensadores religiosos, Giordano Bruno, outros, ficaram a vida inteira se debatendo em cima disso. Todos os conhecimentos deles foram passados para frente, chegou no Newton ali que ele misturou tudo e fez uma poçãozinha mágica e começou a funcionar. Aí a galera começou a olhar e falou, meu, olha aqui, rapaz, imagina, tipo, o povo se encontra no boteco, olha, fiz a conta aqui, deu certo, olha lá a posição do planeta, E tinha um planeta que não dava certo, Netuno, se eu não me engano. Tá, eu nunca lembro a ordem, tá, gente, Netuno e Urano, nunca lembro, acho que é Netuno. Netuno tinha sido descoberto sem querer, tinha acabado de ser descoberto. Eu acho que o Newton já tinha até morrido nessa época. E aí os caras estavam olhando lá e o Netuno fazia um caminho estranho no céu. E não batia com as equações de Newton. O que normalmente a ciência faz? Gente, eu sei que já passou aqui, mas aí eu diminuo a outra aula, tá? Eu vou continuar meu raciocínio. O que normalmente a ciência faz? Bom,
Se a experimentação não bate com a teoria, a gente troca a teoria, ou a hipótese, ou o modelo, tá? Porque se os experimentos foram bem feitos, tudo. Porque o que manda é a natureza, não é a gente só tenta explicar a natureza. E aí os caras, não sei o que, só que a gravitação do Newton funcionava muito bem, e bem demais. Quando as coisas funcionam bem demais, gente, é difícil ter coincidência. É difícil ter uma coincidência na natureza, tá? Na ciência, assim. Às vezes tem, mas pelo menos na ciência física não é tão comum ter coincidência. E aí os caras falam, mas as leis de Newton devem estar certo, meu. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar resolver essa fita de outro jeito. Aí os caras pegaram. Os caras não, um cientista lá, esqueci o nome dele agora, desculpa. Também não lembro, nem sei se eu lembro o nome dele. Pegou a equação do Newton e falou assim, ó, eu calculei aqui, na mão. Eu calculei aqui. E segundo as contas do Newton aqui, as equações do Newton, não foi o Newton que fez a conta para o planeta que eu vou falar, mas segundo o estudo do Newton, se tiver um planeta em tal lugar do sistema solar, aí ele apontar para algum lugar assim, para dar aquele suspense, se tiver um planeta em tal lugar do sistema solar, a órbita de Netuno, sei lá, está explicada. Você falou, mas não tem planeta lá. Ele falou, mas vamos procurar, vai que tem. Vai que tem planeta. O que aconteceu? Os caras pegaram o telescópio, miraram para lá e acharam o planeta. Que aí eu acho que é Urano, eu não sei. Eu posso estar trocando a ordem dos dois. E acharam Urano. Que é um gigante, um planeta gigante. Tá? Não é grande igual o Júpiter, mas faz parte dos gigantes gasosos, né? Eles não são só gasosos ali. Então, uma equação previu a existência de um planeta. Ninguém sabia que aquele planeta existia. Nunca na humanidade ninguém soube daquele planeta. Aí, o conhecimento, continhas, matemática, física, né, que são derivados de outras áreas do conhecimento, o cara resolveu ter um planeta ali. Oi, rapaz, tem um planeta mesmo? Pronto. Quando os caras, já sem o Newton estar vivo, nada, descobrem um planeta usando as equações do Newton, gente, acabou. Tudo que o Newton fez fica canonizado, vira algo intocável. E o mundo pende para esse lado da conta. Os filósofos, assim, a gente sempre fala, a filosofia é o berço de todas as ciências. Mas em alguns momentos da história, os filósofos foram influenciados pelas outras ciências que talvez surgiram lá muito no passado, da filosofia. Então, quando na física os caras começam a descobrir planeta, descobrir posição, conseguir explicar as coisas com conta, a filosofia fala, não, agora tudo tem que ser determinístico. Tudo tem que ser assim, ó, ou é ou não é. Não tem como ser mais ou menos. Porque se você tem um resultado, ou ele é ou não é. E aí a filosofia vai para um outro caminho, e isso gera um problema na ciência, em outras áreas do conhecimento, que aí só o que você conseguir determinar 100% valia. E aí a galera começou a forçar, porque quando o povo não chega no resultado nenhum, eu não estou falando só na física, você começa a forçar conclusões que não são reais, tá? Então, a gravitação newtoniana, ela é uma revolução na história da humanidade, ela não é um conteúdo a mais. Se você for pensar em grandes evoluções do conhecimento, e aí vocês podem gostar ou não do que eu vou falar, tá? Porque na verdade você não tem que gostar, porque é assim que a história é escrita. É escrita baseada em fato, não na opinião de ninguém. A revolução newtoniana, isso aqui, e aí tem a parte da luz, tem tudo que o Newton fez. O Newton, gente, ele só vai ter uma outra revolução parecida na física com Einstein. E não é à toa que o Einstein é conhecido. É por causa disso. O Newton, o Darwin na biologia, porque o que o Darwin propôs em uma única obra é algo, sabe, revolucionário. Apesar que o Mendel brincando lá, vocês já estudaram genética, né? No primeiro ano. Se vocês estudaram genética, beleza. Se não estudaram, o Mendel ficou brincando com umas ervilhas lá e meio que ele também fundamentou bem por cima as bases da genética. Você estava retomando o conteúdo das ervilhas esses dias. Desses dias? Uhum. Então, o Mendel... Se o Darwin tivesse conhecimento do conteúdo do Mendel, do trabalho do Mendel, gente, aí os dois juntos iam dominar o mundo. E o trabalho da galera da sociologia, principalmente da galera que fala da relação de trabalho. Que aí a galera, hoje no Brasil, porque no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente também agora, dane-se, né, a ciência. O importante é a minha opinião. Mas essas três evoluções, elas mudam o jeito de pensar. Tá? Às vezes mudam para o bem, às vezes mudam para o mal. Igual eu falei, na física isso aqui gerou consequências negativas. Igual o trabalho
da biologia, da seleção natural, não sei o quê, culminou em uma parte, não no todo, na ideia de raça pura que você tinha na Europa, no começo da Segunda Guerra. Tá? Os nazistas se baseavam em ciência, entre aspas. Porque você muda o discurso da ciência, você pega ela e transforma no que você quer que ela seja. Porque vocês sabem hoje que não faz sentido uma raça pura ser melhor. Na verdade é o contrário. Quanto mais mistura genética, mais chance de sobrevivência um animal tem. Porque ele vai conseguir mais características adquiridas ali. Claro que às vezes vai pro ruim, às vezes vai pro bom, mas na grande maioria fica melhor. Tá? Tanto que pessoas da mesma família que se casam e têm filhos, normalmente dá problema, porque a genética é muito parecida e dá ruim. E a relação do trabalho, lá dos trabalhos do Marx, do Engels, lá não sei o quê, que aí gera o que vocês um dia vão entender quando vocês forem trabalhar, que é uma parte do direito do trabalhador e de quem gera riqueza. Vocês viram quando o Brasil parou 2 semanas, 3 semanas, quando os caminhoneiros pararam, ficou parado da pandemia lá, geralzão mesmo, que quem gera riqueza é quem trabalha, não é o empresário que tem o dinheiro. O dinheiro por dinheiro não vale nada. O que vale é você trabalhando. É claro, o trabalho do empresário é importante, porque ele vai dar emprego para os outros, mas é isso que eu estou querendo dizer. E claro, também gerou o lado negativo, que aí são os regimes comunistas na União Soviética, no Vietnã, na China, tá? Mas a ciência por trás disso não é danosa. A ciência por trás da física não é danosa. É que ela é difundida de maneira... Cada um pega e faz o que quer. Eu te vendo uma faca, você pode cortar uma laranja, você pode esfaquear uma pessoa. Né? A culpa não foi minha que te vendi a faca, né? Então, a revolução da gravitação, gente, é algo muito grande. É difícil vocês compreenderem no primeiro ano, ainda mais 9h30 da manhã, que tá todo mundo com sono, final do ano, um ano remoto. Mas se um dia você parar para pensar nas coisas que aconteceram, é muito doido. É muito doido. Aí o cara fala assim, nossa, as pirâmides foram construídas por alienígenas. Porque é empilhado, gente. Olha o que o ser humano fez. Olha o que nós assim, né? E eu nunca vou conseguir fazer isso, e vocês também não, vamos falar a verdade. Mas olha o que o ser humano fez, o ser humano criou a ciência, o ser humano fez sinfonias. Ah, não pode empilhar um monte de pedra? Ah, dá licença, né? Vamos pensar um pouco, né? Vamos. Mas tudo bem. A ideia era essa, da gravitação. Eu vou fazer a troca de link só para manter o nosso padrãozinho aqui, para não ficar muito grande essa aula. Vou fazer a troquinha de link. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tomarem um ar, tá? E aí... Oi? Precisa mesmo trocar de link? Então, eu só vou trocar porque senão ele fica aberto pra mim lá, tá? Eu também acho que não precisa. Da próxima aula nossa eu vou fazer direto, tá bom? Mas é que senão ele... O professor L de História, ele tem 2 aulas segunda-feira. Ele lança uma aula só e usa um. Então, vou começar a fazer isso. Eu tô fazendo isso no passo, eu entro num dos links. Só que como eu criei 2, ficou outro aberto, ele fica mandando minha notificação. Não vai entrar na aula. Então, eu só vou fazer a troca e tá bom que tem um intervalinho pra vocês respirarem, tomar uma aguinha, fazer um xixizinho. Uns 5 minutinhos, 9h35 nós continuamos. Exatamente, tá bom? Dá pra dar uma respirada, a gente já continua com a gravitação. Fechou? Valeu. Até mais.